Olá, pessoal! Como vencer pessoas tóxicas e narcisistas no trabalho? Quem aqui já não passou por uma situação complicada com esse tipo de problema? Quem aqui nunca passou, nunca viu ninguém passar por uma pessoa tóxica? Nunca foi perseguido, nunca teve ninguém que atrapalhasse o seu trabalho? Então, esse é o tema desse vídeo hoje. Então, eu desejo a todos que encontraram esse material que vejam com o mesmo carinho com que eu estou fazendo, que encontrem saídas e que superem a si mesmos, porque tudo está dentro de nós, basta olhar e pedir ao nosso divino Criador para que nos oriente, que nos encaminhe para o encontro com as soluções, com as respostas. Por que eu comecei falando sobre o divino Criador? Porque nesse processo de enfrentamento com narcisistas, o que nos salva é o nosso equilíbrio interno. O que vai nos salvar, que vai nos ajudar, é esse equilíbrio interno que nós vamos precisar ter ou desenvolver para conseguir superar a situação. Eu atendi um caso bem grave de uma pessoa que estava com depressão, falando sobre o seu ambiente de trabalho. E esse atendimento me marcou bastante, mesmo porque eu não vou nem comentar sobre ele, eu não tenho autorização para falar sobre esse caso, mas eu posso falar do meu próprio caso, que é exatamente esse o propósito. Como foi que aconteceu comigo, como foi que eu resolvi, como foi que eu saí dessa situação. Então, essa história eu espero que sirva para fortalecer aqueles que se tornam vítimas de narcisistas, psicopatas, controladores, dentro do seu próprio ambiente de trabalho, e que nunca desistam, que não se entreguem, mesmo que não veja a luz no fim do túnel. Essa história, que eu não vou nem contar a história, porque eu fiz um e-book falando sobre isso, depois eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, para quem quiser ver. É um e-book razoavelmente pequeno, bem fácil, uma linguagem bem simples, mas que tem algumas técnicas e algumas coisas que eu realmente passei para superar tudo isso, e como foi esse assédio, como foi que eu entendi tudo isso. Então, uma história de um e-book que tem 51 páginas, e eu vou deixar disponível o link aqui embaixo para quem quiser então adquirir o e-book. Quanto à minha história, já faz muito tempo, eu não sei, não me lembro agora quantos anos atrás, mas foi uma coisa muito complicada e que eu acabei me afastando por alguns anos do local de serviço por conta de depressão e complicação, por conta desses assédios que eu sofri, todos esses traumas que foram deixados no momento em que eu não sabia, eu não conhecia, não tinha nenhuma formação sobre psicopatas nem narcisistas. Sabia que existiam, mas nunca me incomodei porque nunca tive contato direto com eles. Lembrando que, para quem estuda um pouco sobre esse tema, os psicopatas, os narcisistas, eles vão agindo em grupos, eles nunca agem sozinhos. Principalmente o narcisista, o controlador, ele sempre tem pessoas que ajudam, que estão junto com eles, que se formam ali entre eles ali no conhecido tripé da psicanálise. É lógico que existe ali a panelinha também, que a gente já conhece. Então, estão sempre em grupos e nunca agem sozinhos. Então, para você conhecer um narcisista, como é a atitude dele, como ele vai vamos dizer assim, te enrolar no local de trabalho, em qualquer local, como que ele vai usar as técnicas para te contaminar, para te prejudicar, o melhor meio que você tem é estudando e conhecendo o comportamento dos narcisistas. Somente quando nós estamos cientes que eles existem e estão na espreita ali da presa, né, vamos dizer assim, é que você pode escapar. Então, se você está vendo o inimigo, você tem como se defender. Se você não vê, não tem como você saber onde eles estão. Eu vou deixar o link aqui de um livro também que se chama Vampiros Emocionais. É um livro espetacular
que eu indico fortemente que vocês que estão passando ou que conhecem alguém que está passando pelo assédio moral, pelas armadilhas dentro do local de trabalho com pessoas tóxicas e narcisistas, então eu indico fortemente que vocês leiam e estudem o livro que eu estou citando, Vampiros Emocionais. Vampiros Emocionais é um livro que fala muito sobre todas as personalidades dos narcisistas. Então são psicopatas no trabalho e como são conhecidos esses transtornos psicológicos, como que você identifica essas pessoas. Então vamos lá, como identificar o narcisismo no trabalho, suas características, o exemplo, de que forma você pode agir para contornar essa situação. Se o assunto te interessa, eu já vou te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e para ajudar o canal também a crescer e mais pessoas também conhecerem esse tema. Então, se o assunto te interessa bastante, se inscreve agora e siga com o vídeo aqui para frente. Então, esses tópicos que nós vamos abordar o que é o narcisismo, quais as características de um narcisista, o que faz uma pessoa se tornar narcisistas, os líderes narcisistas, chefes, colegas narcisistas de equipe, como lidar com um narcisista no trabalho, os tipos de narcisistas que nós encontramos no trabalho, como lidar principalmente com o líder narcisista, esse é mais complicado, como desarmar o narcisista. Então esses são os tópicos que vão ser relacionados aqui. O que é o narcisismo? Narcisismo é um traço de personalidade que faz com que o indivíduo queira estar sempre no centro das atenções, controlando pessoas, controlando situações, tudo ele quer controlar, tem controle absoluto sobre tudo. Então, isso acontece porque o narcisista ele tem uma imagem distorcida de si próprio e da realidade que ele vive, considerando tudo que é inferior, ele simplesmente joga para baixo do tapete. Então ele não quer saber. Por quê? Porque ele se considera tudo que é de bom no planeta, no mundo. Ele se faz superior aos feitos da maioria das pessoas. Então é aquela pessoa que está sempre acima de todo mundo. Ou seja, ele se julga superior à média. Ele busca validar essa crença a partir da admiração e manipulação do outro. Sempre tem que estar com o holofote na testa dele. O termo narcisismo, ele foi inspirado numa história, segundo Freud, os psicanalistas e os psicólogos, todo mundo já conhece aí, que estuda isso, estuda a mente humana, que ele integra a mitologia grega, na qual os pais de Narciso não podiam permitir que ele visse a sua própria imagem, de tão belo, de tão lindo que ele era. Eles tinham medo, então, de alguma coisa acontecer de tão lindo que ele era. Era extremamente vaidoso. O personagem não era capaz de sentir afeição por nenhuma das moças interessadas por ele. Então, um certo dia, na sua falta de empatia com todos, contribui para uma grande tragédia. Apaixonada, a ninfa Eco tenta se aproximar de Narciso, mas a rejeição por parte dele é muito grande e faz se esconder em uma caverna, onde ela morre, deixando somente os ossos e a voz. Como castigo, Nêmesis mostra a ele um lago num dia maravilhoso que ele estava com sede, mostra a Narciso um lago com água parada e, como ele estava com muita sede, ele foi até a beira do rio e começou a observar a própria imagem na água. E de tão lindo, de tão maravilhosa a imagem que ele viu, que ele queria aquela imagem, ele se apaixonou, ele se encontrou a si próprio e de tanto se apaixonar por aquela imagem, ele acabou tentando se encontrar com essa imagem e, obviamente, resumindo bem a história, acabou se afogando. Então, quais as características de um narcisista? Arrogância, prepotência. Narcisistas se veem como superiores, pessoas dotadas de capacidades especiais, que os demais não conseguem compreender. A competitividade exacerbada do narcisista.
Eles ultrapassam o limite da competitividade saudável, exagerando em seus feitos ou diminuindo o que os outros realizam para se destacar. A incapacidade de ouvir, não se interessam pelo ponto de vista das outras pessoas. Quando outras pessoas estão falando, eles simplesmente se levantam e saem da sala, inventando alguma desculpa para interromper a conversa. São extremamente difíceis de se colocar no lugar dos outros e dar importância para aquilo que o outro está falando. São pessoas mentirosas que contam muitas mentiras para atrair atenção para si próprio, né? Inventando histórias difíceis de serem confirmadas. Eles escondem as emoções, são pessoas frias, jamais querem parecer vulneráveis ou mostrar qualquer defeito. Mesmo que eles tentem se mostrar simpáticos, empáticos, aquilo é uma coisa forçada. Você percebe que ali não existe a sinceridade. Nossa, coitado, mas é uma coisa forçada. Mesmo que ele fale, puxa, a pessoa aconteceu isso com ela, coitado. Isso fica óbvio na fala, no comportamento, no olhar. Não precisa aprender muito para entender que eles são mentirosos e dissimulados. São viciados em controle, estão sempre tentando dominar todas as situações e principalmente as pessoas que trabalham ali do lado dele. Vamos falar especificamente do trabalho, né? Mas é lógico que na vida nós encontramos muitos narcisistas e controladores e psicopatas. Então, como você identifica uma pessoa narcisista? Logo que nós conhecemos um narcisista, é muito difícil identificar esse traço de personalidade, porque ele se mostra muito carinhoso, muito atencioso, muito prestativo, além do normal, além do aceitável. Então essa pessoa pode parecer muito sedutora, muito agradável, muito determinada a alcançar o sucesso, e serão simpáticos e acolhedores assim ao extremo das suas presas, né? Fica óbvio o motivo do porquê. Porque eles só veem presas, eles não veem pessoas, eles veem presas. Porém, depois de algum tempo de convivência com essa pessoa, você vai começar a ver situações desagradáveis. Ele vai sabotar o trabalho de um colega, ele vai mentir para conseguir o que deseja, ele vai usurpar as recompensas de atividades realizadas por outras pessoas, ele vai expor e ridicularizar outras pessoas, a ideia de outras pessoas, o trabalho de outras pessoas, dos colegas. Ele vai se manter sempre em evidência. Ele culpa os demais pelos fracassos dele, pelo erro. Ele explode com pessoas na frente de outras pessoas para mostrar que eles são superiores, para conquistar a equipe. Ou seja, e ele também compra a equipe. Ele compra pessoas dentro da equipe para que se tornem, então, partes ali daquele tripé que ele está montando dentro dessa empresa. Então, desta forma, então, ele vai conquistando as pessoas, vai comprando, vai dando coisas para as pessoas para que elas se apeguem a eles. Mas isso, gente, é uma coisa que vem de muito tempo, vem até da infância, né? Freud já falava sobre isso. E, inclusive, ele fala sobre a própria criança interna, né? Da decepção da criança interna, e que as pessoas narcisistas, controladoras, elas estão apenas usando uma máscara para poderem se defender. Então, são pessoas extremamente feridas, são pessoas extremamente com uma estima muito baixa, uma autoestima baixíssima, né? Porque foram rejeitadas na infância, não foram ouvidas, mas esse traço de personalidade, infelizmente, não tem como conviver, assim como fala no livro que eu acabei de indicar sobre os vampiros emocionais. A única coisa que você pode fazer, para o vídeo não ficar muito grande, é se preparar para enfrentar esses narcisistas, enfrentar essas ofensas, essas afrontas, adquirindo conhecimento, pesquisando sobre o tema,
estudem sobre o tema narcisismo, estudem sobre pessoas controladoras, busquem conhecimento, porque como que eu consegui sair de uma situação tão agressiva, tão complicada? Estudando. Na época, isso em 2008, eu passei por uma situação extremamente desagradável, extremamente estressante. Então, eu fui através da pesquisa, através do conhecimento, né? Eu fui adoecendo como todo mundo, né? Como diz ali no meu e-book, conta a história toda, né? E todos passo a passo ali de que você vai seguir. E então, naquele período, eu acabei então partindo para o conhecimento para me libertar dessas pessoas, para me libertar da perseguição que esse tipo de gente faz com os outros, com os colegas de trabalho. Infelizmente, a pessoa não vai deixar de existir, mas você vai fortalecer as suas ferramentas, se fortalecer internamente para você conseguir superar os ataques dos narcisistas dentro do local de trabalho, sem se prejudicar, sem precisar pedir a conta, sem precisar ser o louco do pedaço, tá? Porque é assim que ele quer que as pessoas te vejam como o louco do pedaço, te vejam como o esquisito, como o problemático da situação. E ele é sempre o bonzinho, ele é sempre o que é grande, que tem habilidades, que idealiza tudo, é ele que faz tudo, ele que é o importante. Então a luz tem que estar sempre em cima dele. Se alguém tenta chamar a atenção ou faz naturalmente alguma coisa que o foco vire para essa pessoa e que as pessoas comecem a perceber que o trabalho daquela pessoa é bom, pode ter certeza que ele vai atropelar aquela pessoa sem dó nenhum. Então ele é uma ausência total de empatia. Ele não reconhece, não se importa com o que acontece com as outras pessoas, não tem o menor escrúpulo para passar por cima das pessoas que ele sente aquela inveja, que ele cultiva aquela inveja. Então ele se considera superior, mas é um invejoso porque a inveja é aquilo que você sente porque você não tem capacidade de ter. Mas como ele é arrogante, ele não pode demonstrar isso. Então ele demonstra o quê? Com a própria arrogância. Então ele diminui as outras pessoas para se sentir superior. Então se você conhece todos esses traços e busca o conhecimento e busca todas as ferramentas possíveis para você se livrar, você consegue então superar, contornar esse processo dentro do local de trabalho. Então eu vou deixar o link aqui embaixo sobre o narcisismo no e-book, e se você quiser então entre em contato ali através do link e faça bom proveito, estude, pesquise, não se entregue jamais, não se entregue, porque eles não vão deixar de existir, mas você pode contornar tudo isso. Então tem uma frase que Silvio Santos diz que é que ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver se o mal vencesse o bem. Ou seja, existe uma luz no fim do túnel. Então é isso, gente. Eu chego aqui nesse finalzinho, deixando para vocês essa frase de impacto, para vocês pensarem sempre nela e se apoiarem aí na sua centelha divina, vamos dizer, né? Para encontrar o caminho certo para sair dessa situação. Muito obrigada. Se você não é inscrito, já se inscreve, apoia o canal, que eu vou ficar muito feliz se você comentar e compartilhar. Até a próxima.